Glória a Deus, paz do Senhor, irmãos. Estamos de volta para mais uma escola dominical, onde estamos com grande alegria de estarmos com saúde, com a nossa família, com os irmãos que estão em casa, também a nossa saudação em Cristo Jesus, e que o Senhor possa te dar uma EBD muito abençoada nesta manhã, que o Senhor venha falar contigo através da poderosa palavra de Deus, dos estudos que o Senhor Jesus tem sempre para nós em toda manhã de domingo. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu convido a todos que estão presentes. Vamos dirigir a Deus uma oração para darmos início aos louvores. Querido Deus, te agradecemos por esta oportunidade importante e maravilhosa, aonde estamos aqui para aproveitar, Senhor, o estudo da Tua Palavra, para prestigiar, Senhor, este dia especial da família, aonde estamos diante de Ti, Senhor, pedindo uma bênção para nós, que possamos pelo Teu Espírito, Senhor, absorver os Teus ensinos e para que possamos, Senhor, viver, meu Deus, conforme os Teus ensinos maravilhosos. Ó Senhor, que não sejamos apenas ouvintes, mas, Senhor, cumpridores e praticantes da Tua Palavra, para que possamos ser, como diz o sentido da palavra cristão, pequenos cristos, que possam refletir realmente o Seu caráter, Senhor, que possamos refletir, Senhor, a Tua luz, que possamos ser um canal, Senhor, de bênção, para a nossa família, para a sociedade. Senhor, eu peço, Senhor, uma bênção em favor das famílias que estão em casa, os irmãos que estão nos ouvindo agora nessa transmissão pelo canal da igreja, que o Senhor os alcance, que o Senhor os abençoe, ó Senhor, aqueles que depois estarão vendo, ó Senhor, esta nossa EBD pelo nosso canal, que as bênçãos do Senhor caia sobre todos eles, que a bênção do Senhor venha a ser derramada sobre nós, agora e para todos sempre. Amém. Vamos ouvir o louvor. Amém, Pai, Senhor, todos os irmãos, convido vocês a louvar o Senhor com a gente. Jesus. Eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz,
canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com a sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amém, glória a Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui,
está em ti. Oh, por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Amém. Nós estamos liberando já as classes para o seu local de estudo nesta manhã. Jovens casais, adolescentes, jovens. Que Deus abençoe. Também estaremos orando aqui pelos professores desta manhã. Também o irmão Matias pede oração pelo filho da diaconisa, irmã Márcia Nantes, que sofreu um acidente muito grave hoje, nesta noite passada, e está na UTI. Teve um acidente, eu acho que era de moto, possivelmente, e está em estado grave ali na UTI. Vamos orar, irmãos, ficar de pé, irmãos, orar ao Senhor para interceder em favor desse jovem. O Senhor tenha misericórdia dele. Convido já o pastor Willis para se aproximar aqui, para estar, após a oração, com a oportunidade de ministrar esta aula aqui na classe Abraão. E aí as demais classes já estão liberadas e vamos estar orando em favor da irmã, do filho da irmã, a diaconisa aqui da igreja, irmã Márcia Nantes. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos estar orando? Convido o pastor Luiz já se aproximando aqui. Vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. Que o Senhor tenha misericórdia deste jovem que está na UTI, em estado grave. Amém, irmãos? Irmãos, creio que o Senhor pode conservar a vida desse rapaz. Amém? Vamos estar orando por ele, pelo professor e para as demais classes. Querido Deus, no nome do teu filho Jesus, oramos e pedimos, Senhor, uma bênção especial em favor desse jovem que está na UTI devido a um grave acidente. Senhor, tu és aquele que pode, Senhor,
usar os médicos. Tu és aquele, Senhor, que é o dono da vida. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A tua palavra nos diz, Senhor, onde estiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, aí o Senhor se faz presente. Ó Senhor, nós estamos mais do que 2 ou 3 aqui, Senhor. Pedimos a tua misericórdia em favor desse rapaz, que o Senhor tenha misericórdia desse jovem. Ó Senhor, que as tuas mãos, que possa sarar, meu Deus, estes ferimentos, que as tuas mãos poderosas, Senhor, de cura, possa, Senhor, alcançar esse jovem neste estado, Senhor, de penúria pela vida, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, usa os médicos, restabeleça a sua saúde, Senhor. Pedimos uma bênção em favor da nossa EBD, das classes, dos professores, do pastor Uíris, sua família. Que as bênçãos do Senhor venham, Senhor, sobremaneira sobre nós, Senhor. Nesta manhã, que as tuas mãos, Senhor, maravilhosas, Senhor, esteja sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Uíris, com liberdade. Amados, a paz do Senhor, a todos os presentes, e também cumprimento aos nossos irmãos, as famílias que estão acompanhando à distância, de forma online, né? Onde estiver alguém nesta manhã, ou qual seja for o horário de onde você está, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e que você possa permanecer conosco até o final desta escola dominical desta manhã. Hoje nós vamos meditar, irmãos, na lição 10, a lição 10, cujo tema, cujo título da lição é o ministério de mestre ou doutor. Só para estar relembrando que esse trimestre está sendo estudado os dons ministeriais. Nessa segunda parte, a primeira parte do trimestre da lição, foram os dons espirituais, e nesta última parte, os dons ministeriais. E hoje é o dom de mestre ou doutor, o ministério de mestre ou doutor. E portanto nós vamos dar início, e eu quero, antes de entrar no assunto da lição propriamente dito, destacar aqui, por exemplo, que o objetivo geral desta lição é retratar a missão do ministério de mestre. E como objetivos específicos, que são 3, e é conforme os tópicos da lição. O primeiro diz que é apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, é mestre por excelência. O segundo objetivo específico, que nós vamos ver no segundo tópico, é identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. E o terceiro objetivo, que corresponde ao terceiro tópico da lição, é apontar a importância do dom ministerial e ensinador na igreja local. Eu quero trazer aqui uma definição etimológica desta palavra mestre ou doutor, a parte do conteúdo da lição. O doutor, nós encontramos nos livros, né, sobre os originais da língua grega, que foi escrito no Novo Testamento, onde diz que doutor ou mestre nesta língua, ou seja, no original, é a palavra didaskalos. Esta é uma palavra grega para doutor ou mestre, que é um substantivo. E este substantivo, didaskalos, é um substantivo masculino, que por sua vez é derivado de um verbo que é didasko, que significa ensinar.
E esse verbo, ou esta palavra na língua grega, no original, se aplica a um professor ou a um instrutor reconhecido por seu domínio em seu campo de conhecimento. Portanto, uma pessoa especialista, né? No contexto bíblico ou das Escrituras, esta palavra refere-se a um professor de Bíblia ou competente em teologia. Então, mestre ou o doutor, que é o tema da nossa lição, significa isso, aquele que é qualificado, que está qualificado para ministrar com propriedade, né, sobre um assunto cuja área ele entende muito bem. No comentário bíblico Ellicott, que ele está disponível na língua inglesa, nos diz o seguinte, que os mestres são várias vezes mencionados no Novo Testamento como uma ordem de ministros. Por exemplo, em Atos, capítulo 13, o verso 1, 1 Coríntios 12, 28 e 29, e Efésios 4 e 11. Diz ainda esse comentário que é possível que os profetas e os mestres fossem as mesmas pessoas, desempenhando ambos ministérios, prevendo eventos futuros e instruindo as pessoas. Ainda em outro comentário, diz que embora o dom de profecia geralmente incluísse o dom de ensino, o primeiro, ou seja, o dom de profecia, transmite uma mensagem mais direta de Deus, o dom do ministério de profeta, né? Transmite uma mensagem mais direta de Deus, vinda do Espírito Santo. O segundo, que é o caso do ministério de doutor ou mestre, transmite uma instrução mais sistemática, na qual a razão e a reflexão têm partes. Então nós temos aqui nestes comentários uma definição, uma contextualização de forma mais objetiva acerca desse ministério que é de extrema importância para a igreja. Pode ser que a mesma pessoa, o mesmo indivíduo esteja capacitado com os dois ministérios de profeta e ao mesmo tempo de um ensinador, né? E o ensinar aqui está dizendo que é aquele que tem esta habilidade ou este dom para fazê-lo de forma sistemática, de forma fundamentada, embasada bíblica e teologicamente para a edificação da igreja. Enquanto que a profecia, ou quando exerce o ministério do profeta, que pode ser também a mesma pessoa, é uma mensagem que evoca mais um cunho mais, vamos dizer assim, espiritual, né? Vindo direto de Deus e do Espírito Santo, e que é transmitido à igreja. Pelo menos é o que eu entendi dessas definições aqui. Indo para o contexto da nossa lição, já na parte da introdução da lição, está dito que a importância desse dom na igreja, ela é clara em todo o contexto da Bíblia, é perceptível, né? Não apenas no contexto do Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento nós temos aí a ideia, né? Textos, Deus se posicionando, Deus chamando, Deus despertando pessoas, e para que ensinasse, instruísse o seu povo, para que pudessem conhecer a sua palavra, e em conhecendo a sua palavra, conhecendo também a sua vontade, e portanto segui-lo. No Novo Testamento nós temos 2 versículos que estão sugeridos aqui na lição, que fala desta importância. Por exemplo, o primeiro em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 7, que já foi citado em vários outros comentários aqui, diz que
se é ministério, ou seja, falando de dons, falando dos dons ministeriais, dos dons espirituais, Paulo diz: se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensinar. Então, há uma recomendação apostólica, né, de que aquele que se propõe a ensinar deve dedicar para que o seu ensino seja um ensino coerente, um ensino verdadeiro, com base na verdade da palavra de Deus, e que seja realmente objetivo, que seja capaz de edificar, de instruir a igreja, o povo de Deus. E o outro versículo está em 1 Timóteo, no capítulo 4, e o versículo 13, onde Paulo está dirigindo a Timóteo esta palavra, dizendo: até a minha chegada, dedique-se. Nós temos novamente aqui o verbo dedicar, aplicar-se, dedicar-se. Dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Então, Paulo recomenda a Timóteo, dada a importância do ensino, que ele deve dedicar, fazendo isso de forma pública, né? Não apenas no seu ambiente privado, mas de forma pública, exortando, né? Exortando o povo, aconselhando e ao mesmo tempo ensinando as pessoas o caminho de Deus, a vontade de Deus, né? Aquilo que Deus requer dos que se propõem segui-lo. E o resumo desta parte introdutória, que é o ponto central, diz que o dom ministerial de mestre é uma capacitação do Espírito Santo. Então, queridos, nós temos que entender assim, que os dons, como todos os dons em geral, que são aplicados à igreja, não só apenas os dons ministeriais, mas os dons espirituais, são todos eles tendo todos eles a mesma fonte, que é o Espírito Santo. Então, o mestre, o doutor, o profeta, né, o pastor, o evangelista, o diácono, seja qual for, esse dom deve ter, né, pelo menos deve ter como fonte de força, de motivação, de capacitação, o próprio Espírito Santo de Deus. Mas isso não significa que o mestre, o doutor, o ensinador não tem o dever, a obrigação do preparo intelectual, né, da leitura, da busca, da formação, da atualização, para que ele possa, de forma mais própria e adequada, contextualizar a mensagem do seu ensino. Aquilo que ele está ensinando precisa estar sendo colocado dentro de um contexto, de uma realidade que é bem real e presente, que precisa então dessas habilidades. O primeiro tópico da lição fala acerca do mestre Jesus, que foi o mestre por excelência, né? Jesus foi o mestre por excelência, sem dúvida. E esse tópico ele está dividido aqui em 3 subtópicos, que fala do mestre da Galileia, referência à sua origem, né? Onde Jesus começou de fato o seu ministério, e por isso ele recebeu esse qualificativo, né? O mestre da Galileia. Mateus 4:23 diz que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Foi por aí que Jesus começou. E nós temos muitas outras referências que vai apontar Jesus ministrando no contexto da Galileia, mas não só aí, nós vamos encontrá-lo ministrando em Samaria, em Judeia e até nas regiões em torno da Palestina daquele tempo. Mas também Jesus é apresentado como mestre divino, né? Nicodemos, por exemplo, que era um mestre, uma pessoa influente em Israel, no capítulo 3 de João, especialmente os versículos 1 e 2, vai dizer que Nicodemos viu isto em Jesus, né? A divindade lá
O versículo 1 diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, ou mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, Jesus aqui está sendo retratado, reconhecido por Nicodemos como um mestre divino. E em outros contextos, nós vamos encontrar também a multidão, os religiosos, inclusive, daquela época, maravilhados, estarrecidos, vamos dizer, de boca aberta, diante da ministração de Jesus e da autoridade que ele tinha ao ministrar. As suas palavras eram palavras que tocava, que revelava o coração daquelas pessoas, a mente daquelas pessoas, e consequentemente isso impactava aqueles que o ouviam, e não tinha outra forma senão ficarem assustados, admirados e reconhecer que realmente ele era diferente quando ensinava. Diferente de quem? Dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, dos sacerdotes, que ensinavam, mas os seus ensinos não tinham essa autoridade. Porém, Jesus, o mestre da Galileia, é o mestre divino e o mestre também da humildade, que é o terceiro subtópico desse texto. E nós vamos encontrar isso, Jesus, por exemplo, quando preparando os seus discípulos para os últimos momentos com eles, ele levanta lá em João capítulo 13, verso 4 e 5, Jesus deu uma demonstração prática da humildade, apesar da sua posição. Ele levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, sobre o seu corpo. Depois colocou água, ou deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Observamos então, queridos, que Jesus deu uma demonstração prática, não apenas de retórica, de discurso, mas ele fez na prática, colocou a toalha sobre si, pegou e começou a lavar os pés. E lá no final desse texto, nós vamos encontrar ele dizendo: olha, vocês dizem que eu sou o Senhor, vocês me chamam de Senhor, e isso é verdadeiro, eu sou realmente Senhor, mas aqui eu estou dando uma demonstração de que no meu reino, no reino de Deus, as coisas é fora de lógica mesmo, é contraditória, porque aqui é o maior que serve o menor, e não o contrário. No contexto dos homens, é o maior que senta à mesa, e os menores, ou o menor, deve servi-lo. Mas aqui é diferente. No meu reino, ou seja, no reino de Deus, no reino do mestre divino, do exemplo da humildade, é o menor, é o maior que serve o menor, ou o menor é servido pelo maior. Sintetizando esse primeiro tópico, então nós vamos ter o seguinte: Jesus, o mestre da Galileia, é reconhecido em todo o Novo Testamento, tanto como o mestre divino, quanto o mestre da humildade. E portanto, se o nosso mestre é esse exemplo de humildade, eu acredito que todos nós deveremos imitá-lo, na humildade, entendendo de que ele que é o mestre por excelência, e precisamos aprender dele, para que o nosso ministério, se é que tem o dom, o ministério o dom ministerial do ensino, que possa fazê-lo com humildade, E na leitura bíblica em classe, só fazendo aqui um parênteses aqui, é interessante que eu observei o versículo 3 do capítulo, o versículo 1 do capítulo 3 de Tiago, que está na leitura bíblica em classe, que nós não lemos, mas se ele não leu, Lejane, eu também não lembrei de ler. Mas está aqui, olha, na leitura bíblica em classe, o Tiago, na verdade a leitura bíblica em classe é Mateus, capítulo 7, versos 28 e 29, Atos, capítulo 13, 1,
e Romanos 12, 6 e 7, e Tiago capítulo 3 diz assim, olha, versículo 1: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, é de se pensar seriamente quando alguém se propõe a ser um mestre na casa de Deus, a ensinar o povo de Deus. Tem que saber que dele será requerido muito mais. Amém, amados? Tudo bem, meus irmãos? Nossos irmãos em casa? Nós vamos então continuar. No tópico 2 dessa lição, que traz o seguinte assunto: o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. O ensino na igreja daquele contexto. Primeiro, era uma ordem de Jesus. Nós temos isso na tão conhecida, falada, grande comissão. Mas não é só ali, está presente em muitos outros contextos da Bíblia, do Novo Testamento, a ordem de ensinar, né? Onde Jesus, depois de ressuscitado, apresenta-se aos seus discípulos e ele diz: olha, me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide e ensinai, né? Batizando, ensinando as pessoas a guardarem toda a sua palavra, todos os seus ensinamentos. Está lá em Mateus capítulo 28, versos 18, 19 e 20, que como eu já disse, a tão conhecida, às vezes citada como a grande comissão. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ou seja, se vocês reconhecem que eu tenho esta autoridade, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Inclusive eu quero aproveitar esse versículo que você acabou de ler, que eu sempre, quando estamos em reunião com os irmãos de escola dominical, a escola dominical é um veículo, né, de ensino que mais se aproxima justamente desse ID, porque a escola dominical, ela ensina e prega ao mesmo tempo a palavra. Amém. Então a escola dominical podemos dizer que o ensinar e pregar são as duas colunas mestres da igreja, e a escola dominical, ela comporta bem esse ID de Jesus. Amém. E é uma verdade, né, irmãos? Ensinar e pregar. A doutrina, o ensino das Escrituras no contexto da igreja do primeiro século também deveria ter como base a doutrina dos apóstolos, ou seja, ela estava fundamentada também nos ensinamentos dos apóstolos, que é o segundo subtópico desse tópico 3. Atos capítulo 2, o versículo 42 diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, né? Então a igreja daquele período estava assim, perseverante, e certamente o ensino, a ministração dos apóstolos era a liga, era como o imã, era o atrativo que unia a igreja. Um povo sem ensino, irmãos, uma igreja sem conselhos de Deus, sem conselhos, sem direcionamento da palavra de Deus, é um povo disperso, né? Pode observar que uma igreja que não tem ensino, uma igreja que não tem uma linha, né, doutrinária, é uma organização, é uma instituição, é um agrupamento de pessoas com vínculos muito frágeis, né? Frágeis, os vínculos são muito frágeis enquanto comunidade. E a característica da igreja primitiva, da igreja quando começou, é claro, imagina o contexto daquele período, né? Jesus havia assunto aos céus, já não estava fisicamente presente,
e era um contexto de muita insegurança, de dúvidas, de medo, de perseguição. E se não fosse os discípulos se posicionarem, ensinando, instruindo, insistindo, né, naquilo que eles ouviram do mestre divino, a igreja teria dispersado e, consequentemente, provavelmente não existiria hoje como tal, né? O que manteve a igreja, e que tem mantido a igreja até os dias atuais, como uma igreja forte, uma igreja presente, atuante, como luz e sal, que é o papel principal da igreja, é exatamente a palavra, o conhecimento, né, o ensino profundo, apropriado, verdadeiro, que emana, que é a própria palavra de Deus. E para isso é necessário que tenha pessoas capacitadas, né, pessoas que tenham o dom para a ministração, para o ensino com profundidade e com conhecimento e com verdade. E a igreja primitiva estava perseverante na doutrina dos apóstolos. A doutrina era a base, sem ela, e doutrina que é o ensino, conjunto de ensino dos apóstolos, certamente a igreja não existisse, como eu já disse, como nós a conhecemos hoje. Era a doutrina, a comunhão no partir do pão e nas orações. Ensino, comunhão e oração. Perseveravam e cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Veja, irmãos, que temos aqui todos os elementos necessários e que tem que existir, que tem que estar presente na igreja: ensino, doutrina, comunhão, oração, manifestação sobrenatural do Espírito Santo na cura, no milagre, né? E estas coisas devem acontecer, devem estar presentes na igreja, porque são elas que realmente nos autentica, nos valida como povo de Deus presente aqui neste mundo. Então, a ordem de Jesus a ensinar, o fundamento dos apóstolos, dos ensinos dos apóstolos, e era um ensinamento persistente, devia ser com persistência. Lá em Atos 5:42, se os irmãos puderem me ajudar na projeção, Atos 5:42 diz: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Olha, irmãos, era um ensino no templo, mas o templo, não pensa no templo tal como hoje, não era assim. As pessoas, lá era o templo dos judeus, era o templo de Salomão, o templo que era uma réplica do templo de Salomão, que na verdade era o de Herodes o Grande. Era um templo, ali onde eram feitos os rituais, os sacrifícios, etc. Mas as pessoas não tinham acesso, não entravam assim, e estavam sentados. Certamente era no alpendre, nas partes externas do templo, ali em volta estavam os discípulos ensinando, né, retransmitindo os ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus. Mas eles não faziam isso só ali, de forma pública, mas também eles iam nas casas, de casa em casa, ensinando, instruindo. E eu acredito que esse ensino doméstico, ele é muito importante, significativo, que não deve nunca deixar de existir, né? Eu não quero entrar no mérito da coisa, mas hoje fala muito-se de igreja em células, que eu tenho as minhas razões para não concordar muito com esse pensamento, mas a verdade é que o culto em casas não é uma questão de invenção do grupo de células. Isso já era uma prática muito comum, né? Aliás, a igreja primitiva se reunia em casas, não tinha templos, né? Se reunia em casa. E no meu tempo de infância, de adolescência e juventude na igreja, era muito comum, no culto de domingo, o pastor sempre antes de encerrar o culto perguntar: quem gostaria de ter um culto durante essa semana na sua casa? Ixi, quantas vezes eu presenciei isso. A irmã levantava: pastor, lá em casa, pode ser quinta-feira. Então o presbítero, irmão, vai dirigir o culto lá, o diácono vai lá. Então tinha culto nas casas, durante a semana tinha vários cultos nas casas,
vários cultos, cultos domésticos, culto nas casas. Muitas pessoas ouviam o evangelho, os vizinhos eram convidados, ouviam, convertiam, e a igreja estava crescendo, né? E sem esse conceito, sem essa ideia de células, né? Era o culto de casa, o culto nas casas, e as pessoas então depois eram ensinadas, instruídas e congregavam no templo. Portanto, queridos, a igreja estava ensinando persistentemente, desde o seu começo, o compromisso da igreja com o genuíno ensino da palavra de Deus. Você pediu a palavra, Jana? Sim, inclusive, Willis, nesse ponto aí, o que me chamou a atenção também da história da igreja, nesse início do primeiro século, é que eu posso até estar não com tanta profundidade para dizer isso, mas em algum momento eu percebo que lá em Atos dos Apóstolos, eles pregavam mesmo para os seus conterrâneos, ali para os judeus. E tanto é que depois da perseguição, daquela morte de Estevão, eles se dispersaram. E aí chega lá em Antioquia que realmente a igreja começou, os convertidos a Cristo, os judeus, começou a pregar para os gentios. Exatamente ali. Então, na verdade, esse sentido é de quebrar a barreira até cultural. O ensino da palavra não é apenas para o judeu. Então Deus precisou fazer alguma coisa para que eles quebrassem essa grande barreira cultural e pregassem também a Jesus para os não judeus. É isso mesmo. Então o evangelho tem esse poder, né? E esse ensino persistente da igreja é que tem sido a razão, uma das razões, eu diria a principal, da sua existência no mundo. Na existência no mundo. Começou em Jerusalém, como o Jânio está dizendo, é um fato, né? E depois os judeus, os novos primeiros crentes, na verdade todos eram judeus, eram hebreus, né? E eles então pensavam que era só para eles e ficaram ali só em Jerusalém. Os próprios apóstolos, o próprio Pedro teve muita dificuldade de entender essa transculturalização do evangelho, né? Pedro teve muita dificuldade, inclusive eu já ministrei uma vez sobre isso, falando sobre o perfil de Pedro, um apóstolo mais bairrista, né? Mais etnocêntrico, bem do seu povo, e de repente Deus levanta um apóstolo, Paulo, que é um homem mais, vamos dizer assim, mais preparado, globalizado na época, né? Então Paulo não tinha essa dificuldade de transitar, né, entre o seu próprio povo e os gentios na comunicação do evangelho. Mas então veja bem, queridos, que o ensino, o foco é esse. Precisa ter pessoas vocacionadas para isso, para esse ministério na igreja, né? E que essas pessoas sejam comprometidas, que busquem, que estudem, que orem, que dependam de Deus e que tenha a humildade de aprender aos pés de Jesus, o mestre por excelência. Sintetizando, portanto, o nosso tópico 2, diz assim, olha, o ensino na igreja do primeiro século foi ordenado por Jesus para os apóstolos ensinarem persistentemente. Isso é fato, né? Precisamos insistir no ensino da palavra de Deus e nele continuar até o dia da volta de Jesus. O último tópico da lição, que é o tópico 3, fala sobre a importância do ministério de mestre. E a importância aqui, eu gostaria de destacá-la em dois momentos diferentes. A importância desse ministério naquele contexto da igreja primitiva, naquele período, ou nos diferentes períodos da história da igreja, mas também eu quero dar uma ênfase sobre a importância do ensino, do ministério de ensinar, nos dias atuais, principalmente, e principalmente nesse contexto nosso, e no contexto da igreja. Nós temos aqui, por exemplo, dizendo o seguinte nos subtópicos, que é uma necessidade urgente da igreja. Se você está acompanhando aí, você tem a lição,
há uma necessidade urgente. Irmãos, parece que a lição não está bem atualizada, né? Por que eu digo isso? Porque nós temos a impressão de que há muito ensino. Há ensino sobejando aí, sobrando. Basta você acessar um canal do YouTube, você vai encontrar tantos ensinadores, tantas sugestões, tantas interpretações, tantas ideias, e por aí afora. Estou falando apenas do canal do YouTube, mas se você for para as outras mídias, para os outros sites de relacionamento, como Facebook, etc., nós vamos encontrar muita gente ensinando, muita gente falando, mas qual é realmente a qualidade deste ensino? Qual é verdadeiramente a fundamentação, a fonte destes ensinos? Isso é muito importante ser observado. É uma necessidade urgente da igreja, e por sê-lo, precisamos ter um empenho, uma dedicação ao ensino, como nós já lemos aqui no texto da Bíblia, da própria lição. Lá em 2 Pedro, melhor dizendo, capítulo 2, vamos ler aí, 2 Pedro capítulo 2, o versículo 1, nós temos aqui uma das razões, ou a principal delas, para que haja a necessidade, a insistência, a persistência e a dedicação. E também houve, 2 Pedro 2:1, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então atentem, irmãos, que o apóstolo Pedro está dizendo à igreja, pelo Espírito Santo, sobre a possibilidade e a realidade de estar surgindo entre o próprio povo de Deus, falsos profetas e falsos mestres ou falsos doutores, que têm a única intenção de deturpar, a palavra, a verdade, conduzindo ao povo ao engano, à mentira e à perdição. Por isso eu disse que, aparentemente, nós temos muitos ensinos circulando, no mundo da virtualidade, em que nós acessamos com tanta facilidade. Porém, é preciso que tenha conhecimento, mais do que isso, discernimento, que é um dom espiritual, discernimento espiritual, para que você possa identificar e separar o verdadeiro do enganoso, daquilo que é bíblico do que não é bíblico. Então há uma necessidade urgente de que, apesar dessa falsa sensação de que nós temos com abundância acesso ao conhecimento e à informação, eu digo falsa no sentido de qualidade, de profundidade, que nós precisamos fazer um filtro aí. O subtópico diz: a responsabilidade de um discipulado, ou seja, a importância do dom ministerial de mestre, se deve também à responsabilidade de um discipulado contínuo. É um ensino contínuo, permanente, uma reciclagem, permanente na instrução do novo crente, mas não apenas do novo, mas de todos que estão presentes na igreja, que foram salvos por Cristo Jesus. E o subtópico 3 fala sobre o requisito necessários ao mestre, ou aquele que ensina. E aqui são colocados 4 requisitos que estão ditos assim, olha. Primeiro, ele tem que ser uma pessoa salva em Cristo. Primeira coisa indispensável é que essa pessoa tenha tido uma experiência de salvação, de novo nascimento, de conversão, porque o contrário disso, ele não estará em condições, ou não estará qualificado para ensinar a palavra de Deus, para instruir o povo de Deus, para ministrar acerca da palavra de Deus, da doutrina teológica, da Bíblia Sagrada, se ele não tem uma experiência profunda, verdadeira, autêntica de salvação em Cristo. A segunda qualificação necessária, requisitos:
hábito de leitura. Hábito de leitura. Ler, né? Paulo inclusive recomenda a Timóteo ler. A leitura de bons livros, de bons materiais que existem, que podem dar suporte, esclarecimento, ajudar na nossa interpretação, compreensão de um dado texto, contexto, né? A exegese, a hermenêutica bíblica, a teologia bíblica, a teologia sistemática, filosofia, sociologia e mais do que isso, né? Como eu falei já no começo, o ensinador ele precisa estar bem atualizado para que o seu ensino possa ser contextualizado e ter relevância para aqueles que o ouvem, para aqueles que estão presentes e possam ser edificados. 3, preparo intelectual, né? Preparo intelectual. E por último, um coração em chamas, desejo ardente de ensinar, ter o dom realmente e fazê-lo com amor e com dedicação. Sintetizando esse tópico, e depois eu quero fazer a minha conclusão, eu sei que ainda tem ali alguns minutos, e até às 10h30, mas veja bem, queridos, esse terceiro tópico diz que o dom ministerial de mestre é uma necessidade para a igreja local e uma responsabilidade para um discipulado permanente. Portanto, ser ensinador constitui-se um grande desafio. Ser um ensinador no contexto da igreja, né, para o povo de Deus, a primeira coisa, ele que deve ter essa experiência de salvação. Segundo, ele precisa ter comunhão com o Senhor. Ele precisa depender do Espírito Santo, porque é Ele que o capacita. Precisa da oração, precisa da meditação bíblica, precisa da leitura, né? Da sua formação intelectual. Enfim, ele precisa estar atualizado, sempre atualizado. Quando eu olho para, por exemplo, um exemplo bem clássico e mais visível no contexto do Novo Testamento, era do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem completo, no sentido de um discípulo de Jesus, de um apóstolo de Jesus. Ele era uma pessoa preparada, né, no seu contexto, na sua época, extremamente preparado, atualizadíssimo para aquele período, e portanto ele tinha um nível muito elevado, não apenas de formação na lei de Moisés, mas também nas filosofias secularistas que eram predominantes na época. Paulo conseguia ter uma visão e uma interpretação do mundo ao seu redor, da realidade socioeconômica, política, religiosa daquele tempo, e por isso nós encontramos um ensino vigoroso, profundo e autêntico, transformador do apóstolo Paulo, mas acima de tudo, um ensino pautado pela humildade e na dependência de Cristo e do Espírito Santo. Tanto é que aos Coríntios, Paulo vai dizer que ele estava ali e que ia se esforçar para que o seu ensino fosse um ensino que estivesse como fundamento a cruz de Cristo, não os fundamentos da sua filosofia e do seu conhecimento secular, mas que fosse a cruz de Cristo, a graça de Cristo. Portanto, é um grande desafio a ensinar, né? Não ensinar por ensinar, mas ensinar com conteúdo e com propósitos realmente de edificar a igreja de Cristo. E primeiramente o próprio ensinador, né? O próprio ensinador, ele tem que ter essa intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo e com a sua palavra. Portanto, os desafios são grandes. Partindo já para a nossa
conclusão aqui, eu gostaria de mencionar, e está bem destacado aí na lição, no caso da revista do Mestre, na página 74, foi destacado, entre aspas, uma frase que diz assim, olha: precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias. São dois campos da vida da pessoa humana: mente e coração. Mente e coração, é o que está dito aqui. Eu quero ler o texto, se puderem projetar aí, Hebreus, no capítulo 5, nós vamos ler os versos 11 até o verso 14. E na sequência, Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 3. Veja que eu estou falando sobre o tópico 3, que é a necessidade, a importância do ensino hoje. Estou falando do contexto atual, hoje, na igreja. Sempre foi, mas estou me dirigindo mais para o nosso tempo presente. Veja lá, Hebreus 5 e 11. Do qual muito temos que dizer. O escritor aos Hebreus está falando da superioridade do sacerdócio de Cristo, só abrindo parênteses aqui, em relação ao sacerdócio araônico. Amém? Então ele está dizendo acerca do sacerdócio de Cristo, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Observa bem a leitura. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Veja que é uma exortação. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Pelo que, agora o capítulo 6, o verso 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, veja que está no plural aí, dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Enfim, resumindo, o que o escritor aos Hebreus está dizendo aos seus primeiros leitores e a nós hoje, é que precisamos avançar no conhecimento dos ensinamentos da palavra de Deus. O crente precisa amadurecer, ele precisa progredir, né? E ter o prazer, sentir a necessidade de conhecer mais do Senhor, pela leitura da Bíblia, pela participação de cultos de ensino. Aqui nós temos os cultos de terça-feira, que é um show de ensino da palavra de Deus, pelo pastor Edivaldo, pastor da igreja, que traz ensinamentos bíblicos, né, bem originais, profundos, que edifica a igreja. Eu mesmo tenho sido extremamente abençoado pelas ministrações do culto de terça-feira, que é o dia do ensino, o culto da palavra. E infelizmente nós não vemos o culto de terça tal como o culto de domingo, por exemplo. Que bom seria se o culto de terça, a frequência fosse como no culto de domingo. Para mim é um culto especial. Eu sempre apreciei, gosto do ensino, e foi nesta área que eu sempre militei na igreja, no meu ministério. Então veja que é preciso progresso, é preciso amadurecimento, é preciso termos fome. Ninguém alimenta se não tem fome, ninguém toma água se não tem sede. Precisamos ter fome de Deus, fome da sua palavra, fome do conhecimento. Platão, o filósofo antigo da Grécia, diz que o ser humano, o homem, tem um desejo natural pelo conhecer, né?
E que esse desejo de conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, seja realmente uma coisa natural na vida do novo nascido, daquele que nasceu de novo, ter prazer em aprender, em ouvir, mas também em ler, ele mesmo ter o seu contato e pesquisar na palavra de Deus e assim poder crescer. Tendo sempre, irmãos, eu volto a insistir nisso, tendo sempre o zelo, o cuidado de conferir o que você está ouvindo com as verdades do Evangelho. Às vezes, a fama de alguém, a popularidade, o carisma, pode nos enganar e nos levar a aceitar aquilo que os carismáticos ou os famosos dizem como sendo uma verdade, quando na verdade nós estamos sendo influenciados por esse, e não estamos tendo o cuidado de conferir, de confrontar aquilo que está sendo dito, está sendo apresentado como verdade, como ensinamento genuíno da palavra, confrontar com o próprio texto da Bíblia. Mas para isto, não só apenas com o texto da Bíblia, mas com a sua própria experiência de homem e de mulher salvos. Aquele que tem uma experiência de salvação, ele saberá diferenciar, não importa a fonte, não importa o carisma, não importa a titulação acadêmica, não importa nada disso. O que importa é se essa pessoa, se esse ensinador, ele está realmente ensinando porque ele, primeiro, tem salvação em Cristo. Segundo, ele tem o dom para isso, ele foi capacitado pelo Espírito Santo, É uma pessoa que está habilitada, credenciada pelo Mestre Divino, e para isso é necessário ter comunhão, intimidade com Ele. Os irmãos estão entendendo, meus amados? Por isso eu digo, você que está em casa, todos nós precisamos ter esse cuidado, Há muitas igrejas intoxicadas com venenos, com ensinos tóxicos, com ensinos deturpados, crentes que não conseguem mais congregar, não conseguem mais vir à igreja, porque ele foi influenciado por um youtuber gospel, por um apresentador não sei o que lá, e é influenciado de forma que ele perde a credibilidade no seu líder, no seu pastor local, na sua igreja, na comunhão com a igreja. Os irmãos percebem? Há muitas formas perigosas que estão circulando por aí e que deturpa, corrompe, violenta a fé dos crentes. E como nós podemos ser livres desse, ou pelo menos ser o minimamente impactado por essas coisas? Conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. E como conhecê-la? Meu amigo, meu irmão, é necessário esforço. Eu gosto de uma frase que é do pastor, um filósofo americano cristão, Dallas Willard, que ele dizia o seguinte: a fé, a salvação, ela é o oposto do mérito, mas não é do esforço. Vou repetir, a salvação, ela é o oposto, ela é o antagônica ao mérito. Nós não temos mérito nela, somos salvos pela graça por meio da fé e ponto final. Mas não nos exime do esforço. Precisamos nos esforçar, nos dedicar, ler, estudar, vigiar, orar, alimentar-nos da palavra, ter prazer na congregação, ter prazer de ouvir bons ensinadores, ler bons livros. Isso é esforço, Isso não tira em nada o mérito da cruz na tua salvação, na nossa salvação. Isso é o nosso dever, é o nosso papel, nos esforçarmos por conhecer. Estou falando de ensino, estou falando do dom, que é o tema da lição. Mestre ou doutor, ensinar, aprender, é preciso esforço. A salvação, tudo bem, já estamos salvos, mas precisamos progredir. O escritor aos Hebreus está dizendo: eu gostaria de falar coisas mais profundas para vocês. Eu estou parafraseando com o escritor aos Hebreus no texto que lemos, mas eu não posso, porque vocês não têm ainda condições de ouvir o que eu tenho para falar. São meninos, vocês não progrediram.
Eu tenho que dar leite e não a comida sólida. Mas para aqueles que já têm sua mente exercitada, para aqueles que têm já o exercício da cognição, da sua intelectualidade, ele está melhor preparado para ouvir, na dependência do Espírito Santo, com humildade e conhecendo a palavra de Deus. Portanto, os amados, eu quero concluir aqui com mais 2 leituras e vou terminar. Veja bem, eu vou ler a própria conclusão da lição. Veja comigo, você que tem a lição aí em casa ou aqui presente, veja o que está dito aqui. Eu vou ler toda a conclusão, que eu achei ela espetacular e ela traduz exatamente aquilo que eu penso. Diz assim, olha: é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Observa bem, não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Vou dar uma paradinha aqui. Irmãos, veja bem. Eu nasci de avós assembleano, pai assembleano, tudo. Eu nasci na igreja, fui criado na igreja, escola dominical, sempre na igreja, desde criança, desde a minha infância. Eu passei minha juventude, minha adolescência, minha juventude, e até agora, nesses dias, ouvindo isso. O crente não pode estudar. O crente não pode fazer seminário, o crente não pode ir para a faculdade. Eu ouvi isso literalmente, irmãos. Se for, vai desviar. Se for, vai perder a fé. Ele vai esfriar. Olha, esse menino prega uma bênção, mas não deixa ele ficar lendo muita coisa por aí, não, porque vai acabar a fé dele. Então, isso é uma realidade, queridos. Obreiros não podiam estudar, imagina, isso no nosso, principalmente no contexto pentecostal, e até hoje tem, irmãos, esse pensamento. Não é à toa que o comentarista está concluindo aqui dizendo isso, olha: não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. Aí tem as referências Atos, Tito. Este, no entanto, olha bem aqui, tem que aprender isso aqui com Paulo. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Preparo intelectual e poder do Espírito. É disso que as nossas igrejas precisam. Homens cheios do Espírito, mas do mesmo modo, com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. 1 Pedro 3,15. Portanto, queridos, concordo plenamente com isso. Eu nunca concordei com esse pensamento, desde quando era criança na igreja, eu ficava ouvindo e eu questionava, embora não tinha as respostas, porque eu não estava evoluído cognitivamente, socialmente, intelectualmente preparado para questionar isso, mas eu sempre ficava pensando: por que não? Por que o crente não pode estudar? Por que o pastor não pode fazer uma faculdade? Me parecia um pouco incoerente. Então, queridos, o ensino é fundamental, mas ele precisa ser transmitido por homens e mulheres chamados, vocacionados, capacitados, humildes, dispostos a aprender com Jesus e o Espírito Santo. E aí, com o seu esforço, ele preparar a sua vida intelectual, a sua vida de conhecimento, buscando, lendo, estudando, aprendendo, conjugando bem, como disse aqui, como Paulo fazia, conjugava bem a sua intelectualidade com a sua espiritualidade. Quando Paulo ministrava, ele ministrava com unção, com poder, com autoridade, com verdade, mas com muito conhecimento, com muita propriedade, e que todos que o ouviam não poderiam contestá-lo, eram convencidos de que o que ele estava dizendo era coerente com a realidade da vida que era vivenciada por todos. Portanto, amados, nós precisamos avançar e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E para terminar, eu quero fazer uma outra leitura. Eu trouxe aqui um livro
Esse livro é um livro que eu recomendo para que todos possam ler. Verdade Absoluta, libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural. É um livro de Nancy Pearcey, muito bom, muito instrutivo, bem atual e que trata exatamente da questão do ensino, da necessidade do ensino com profundidade, não esse ensino raso, né, que não produz o progresso espiritual da igreja, mas um ensino contextualizado. E o que eu quero ler desse livro aqui é apenas um parágrafo que está na sua introdução, na página 22 desse livro. Eu até mostro aqui, olha, se alguém quiser comprá-lo, né? É um livro da Casa Publicadora da CPAD, da Assembleia de Deus. E esse livro é muito importante, muito bom, se você puder lê-lo. Esse parágrafo da introdução, a escritora diz assim, olha: na função de pais, observa bem, irmãos, na função de pais, pastores, professores e líderes cristãos de grupo de mocidade, vemos constantemente os jovens humilhados pela contracorrente de tendências culturais poderosas. Se tudo que lhes dermos for uma religião do coração, coração aqui refere às emoções, se dermos a estes jovens uma religião puramente do coração, não serão bastante fortes para se oporem à isca de ideias atraentes e perigosas. Os jovens crentes também precisam de uma religião do cérebro, da cognição, da mente, da razão, coração e razão. Os jovens crentes também precisam de uma religião do cérebro, educação em cosmovisão e apologética, para equipá-los na análise e crítica de cosmovisões concorrentes que eles encontrarão no mundo afora. Se estiverem prevenidos e armados, os jovens pelo menos terão a chance de lutar quando forem a minoria entre os companheiros de classe ou colegas de trabalho. Educar os jovens a desenvolver uma mente cristã já não é opção, é parte indispensável do equipamento de sobrevivência. É isso. A nossa realidade hoje é essa. Os princípios do Evangelho são imutáveis. Significa que nunca serão superados. Ele não é culturalmente definido, é acultural, é atemporal. São os princípios, as doutrinas, os valores do reino de Deus. Mas a humanidade evolui. O contexto é outro, as realidades demandam outro tipo de conhecimento, mais conhecimento, agregado a esse alicerce da fé. Precisa exegética, hermenêutica, né? Os jovens, todos nós, mas principalmente os jovens em tempo de faculdade, são muito desafiados e questionados, e eles próprios, porque lá que eu digo, no contexto do mundo, o que apresentam a eles não tem nada a ver com o que eles estão sendo instruídos na igreja, em termos de valores, de conhecimento, de verdade. O confronto é ferrenho, é terrível. Imagina o conflito que esses jovens têm, e até nós adultos, quantas vezes a gente lê alguma coisa, você fica, mas será que realmente é isso? Mas e se for assim, como é que fica a minha fé? Como é que fica a minha fé? Como é que fica o que eu acreditei até hoje, diante dessa descoberta, desse novo conhecimento? Os irmãos percebem? Mas nada disso pode abalar a nossa fé, quando nós temos consciência de que a verdade, uma vez que já foi implantada em nosso coração, que é a verdade do Evangelho, ela é suficiente
para nos conduzir em todas as instâncias da vida, em qualquer ambiente ou cultural, intelectual, não importa qual seja, social, estando bem preparado, conhecendo a verdade. Como diz a Persinância, a escritora, pelo menos os jovens terão como lutar diante desses desafios. Irmãos, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a você que está em casa, que essa palavra seja uma palavra mais de conscientização da nossa realidade, das nossas demandas de hoje que a igreja tem, né? A igreja tem uma demanda muito grande nessa área do ensino, de preparo mesmo, para que as pessoas não só convivam bem nas quatro paredes do templo, mas que eles tenham condições, nós tenhamos os crentes de enfrentar a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, lá na vida secular. Que Deus abençoe a todos e mais uma vez, muito obrigado. A paz do Senhor a todos. Amém? Amém, pastor Willis, glória a Deus, irmãos. É muito interessante mesmo o tema de hoje. O pastor Willis falou sobre que o jovem, né? Eu me lembro, né? Eu também estou na igreja desde a minha adolescência e a gente percebe, né? Que quer falar? Pode vir aqui na frente. Já dou uns minutinhos para o pastor José. Pode ficar ali, pastor. Inclusive, eu passei por isso, viu, irmãos? Pastor Willis, irmãos. Eu passei por isso, né? E não é às vezes nem malícia do seu pastor, da minha época, dos anos 80, né? Mas eles foram ensinados também assim. Como que eu ensino, como ele vem, às vezes, não podemos dizer aleijado, mas assim, não completo do entendimento na área do ensino. Até nossos pastores dos anos 80, eles eram homens muito espirituais, esforçosos, né? Tinha talento para ensinar, mas eram limitados nesse sentido. E chegou uma época e falou, não, você tem chamada, você não pode estudar. Mas pastor, por que eu não posso fazer vestibular? Não, você tem chamada, a irmã aqui está rindo, né, que ela sabe. Não pode, não sei o que. Ah, tá bom, mas de repente, né, eu fiz o vestibular, passei, eu estava pastoreando a igreja e fazendo a faculdade. Então, realmente isso, não é que a faculdade vai te melhorar o espírito, não. Vai te dar muita abertura para você entender mais as coisas. Igual o pastor Willis disse, você vai começar a transitar em meio à sociedade de uma forma mais segura. E como diz o apóstolo, vocês saberão responder com propriedade a razão. Olha só a palavra. Eu quero chamar isso aqui, pastor, não estou repregando não, viu? Fala assim, o que está escrito? A razão, olha, razão da vossa fé. Uai, a fé tem razão? Sim. Apóstolo Paulo não escreveu que nós temos que oferecer ao Senhor nosso culto racional. É com entendimento as coisas de Deus. Imagina um jovem se pergunta lá para o jovem, vem cá, você está na escola, como é que está? Olha, eu estou com dúvida, igual meu filho André, né? Biologia, meu Deus, essa aula de biologia, né? Pai e tal, mas está preparado, escola dominical, sabe se comportar dentro da sala, ajuda até aluno. Não, aqui você tem que responder assim. Mas olha, na verdade não é provado, isso é só teoria. Não é uma comprovação científica, é uma teoria. Pastor José tem a oportunidade? Rapidinho, eu só gostaria que projetassem aqui aquele versículo que diz assim: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Projeta para mim. Sabe por que eu não lembro? Está perguntando para mim, o senhor não lembra qual é a referência? Não lembro, sabe por quê? Porque não está escrito na Bíblia. Olha a situação em que nós nos embrenhamos durante a nossa trajetória cristã, né? Deus não capacita, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Isso não está escrito na Bíblia. Queridos, e durante muitas décadas utilizaram esse tipo de jargão humano para justificar a incapacidade humana de buscar o conhecimento. E aí você fala assim, poxa pastor, mas é sério que isso não está na Bíblia? Não está. Quem disse isso foi Albert Einstein, um homem muito culto, inteligente,
conhecedor das Escrituras. Agora, quando nós vamos lá para 1 aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 25 até o 31, nós vemos o apóstolo Paulo falando aos coríntios e tratando de algo semelhante a esses princípios. Mas nós não podemos nos dar a um ensinamento raso da palavra, porque nós acabamos criando circunstâncias para justificar os nossos erros. E como foi muito bem colocado aqui, esse, do meu ponto de vista também, é o melhor culto que se pode prover para o cristão, o ensinamento que irá impossibilitá-lo de ser surpreendido e de ser pego nessas circunstâncias que o afastará do conhecimento genuíno e verdadeiro que Jesus Cristo veio nos trazer através da sua palavra. E queridos, muito bem colocado também pelo nosso irmão aqui hoje, as mídias sociais têm influenciado negativamente os nossos jovens, os nossos crentes, homens e mulheres maduros, que têm dado ouvidos, com todo respeito, para esse evangelho raso, desprovido de verdade, e que está afastando muitos dos nossos irmãos do convívio cristão e da igreja genuína e verdadeira que Jesus Cristo instituiu. Eu faço um apelo para vocês, aproveitem essa oportunidade. Por favor, queridos, cuidado com o que vocês têm ouvido, cuidado com o que vocês têm reproduzido, porque muito disso é mentira. Vocês querem aprender, querem ser orientados, aproveitem a oportunidade que estes homens sérios, capacitados, instruídos, têm passado para esta igreja. Há poucos meses nós estamos aqui, mas já fico feliz em ver tantos homens e mulheres capacitados para ensinar com zelo a genuína, verdadeira e perfeita palavra de Deus. Parabenizar vocês e obrigado. Com essas palavras do pastor José, a gente anima mais, né, pastor Willis? Vamos continuar aí. Não está escrito também, né? O pastor José quase me pegou aqui, né? Eu estava procurando aqui, viu? Ele deu uma pegadinha legal. Então, irmãos, a gente às vezes até brinca, né? Porque eu sempre brinco com os irmãos, do jeito que eu sou aqui embaixo, eu sou aqui em cima, claro, com toda a reverência, mas eu não mudo nem meu tom de voz. Mas assim, às vezes alguém brinca, né? Ah, como está escrito, pastor, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Aí alguém fala, como está escrito? Não, irmão, não está escrito isso. Aonde está escrito? Eu me lembro lá em Sinop, um jovem muito avivado, mas tomava remédio para controlar, né, o seu problema psicológico. E de repente ele começava a citar versículo, ele falava, pastor, lê Judas capítulo 5, não sei o quê. Aí os irmãos, olha, o pastor não seguiu a orientação do jovem lá, ó, o pastor não está aceitando profecia. Aí o irmão fala, irmão, isso não tem na palavra, irmão, não está escrito. Então às vezes a gente usa, até disse para o André, falei, André, onde está escrito esse versículo na Bíblia? Foi esses dias atrás, lembrei agora. Está na Bíblia, pai? Não, não está na Bíblia. Mas tem pregador que fala isso, né? Tem. Os irmãos, às vezes até a gente, se não cuidar, até fala, né? Aquele versículo lá de Jó, né? Que até na presença do Senhor, como está escrito, até a tristeza salta de alegria. Não está escrito isso na Bíblia. Você não pode dizer que está escrito. Você pode até citar uma frase, mas dizer que está na palavra, não. Então o que importa mesmo é estar na terça-feira, é estar na EBD, com salas específicas para aprender sistematicamente a palavra de Deus. É lá que tira as dúvidas, né? Para o professor, pergunta, para o professor, peraí, mas lá na faculdade está me ensinando assim, assim. Aí você, com a palavra de Deus, o mestre, né? O professor, pega, ensina com qualidade o aluno da EBD. E mestre, como o pastor já ensinou, eu me lembro, eu acho que o mestre, pastor Willis, irmãos, deve ser aquele construtor
que é chamado também lá na obra, na construção civil, mestre de obra. Tem o pedreiro, né, que faz as paredes e tal, aí o mestre de obra, ele dá uma vistoria e ajeita lá a argamassa, né? Parei, está passando muita massa aqui, ó, aqui tá excesso, vamos tirar um pouco, né? Ou está faltando mais liga, vamos colocar aqui, ou tem muito movimento aqui, vamos diminuir aqui, ó, tem muita letra aqui, ó, coloca o espírito um pouquinho aqui, ó, é tudo comedido. Por isso que o ensino da palavra de Deus é maravilhoso. Tem área para todos atuarem na igreja. Amém? Vamos ouvir o louvor com os jovens e vamos recolher a nossa oferta aqui da classe Abraão. Enquanto isso, os irmãos já estão retornando aqui das demais classes. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe aí os jovens por a cooperação de louvor. Irmãos, nós temos aos domingos aqui na igreja uma oração de intercessão, das 16 horas até as 16h50, antes de iniciar o primeiro período de culto aqui no domingo. Então aí convidamos os irmãos para estarem juntamente com a equipe de intercessão das 16 horas às 16h50 aqui no templo anexo. Eu tenho vindo com o André, com a família, é muito gostoso estar orando pelos pedidos de oração da semana, pelos irmãos, pela igreja, pela nação, pela nossa cidade, pelas autoridades. Então está aí o convite para os irmãos, todo domingo às 16 horas, estamos aqui no templo anexo orando em favor dos pedidos de oração. Estamos já finalizando a nossa EBD, irmãos. Nós estamos já no final do trimestre, segundo trimestre de 2021. Hoje aqui na classe Abraão, é a lição 10 e tem mais 3 lições, já estaremos encerrando esse trimestre. No próximo domingo, se Deus permitir, estaremos falando sobre a função, né? Podemos dizer assim, é o ministério, mas é a função de presbítero e a função também do diaconato. São 2 funções, é ligado ao ministério, mas ele é a forma prática de praticar o ministério dentro da igreja. Presbítero, que podemos dizer, o bispo, o pastor, né, que é a função, o desenvolvimento da atividade, e o diácono. Então, e aí vamos finalizar a lição 13, a multiforme sabedoria de Deus. Amém?
Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos estar orando ao Senhor e vamos fazer o nosso encerramento. Amém? Nós estamos felizes pela EBD? Amém? E domingo, agora à noite, 17 horas e às 19 horas estaremos aqui no culto de louvor e de adoração. E domingo que vem, venham para a EBD, venham para terça-feira, para aprender com o pastor da igreja a palavra de Deus. E não fique só no ensino do seu pastor ou no ensino da EBD. Como diz, cave você mesmo. Leia você mesmo a palavra em casa. Poxa, às vezes a gente passa o ano inteiro, o crente anda o ano inteiro e só lê Bíblia na igreja. Difícil, né? Não vamos ler só Bíblia na igreja, não. Vamos ler Bíblia em casa, com a família. Pega a Bíblia. Também não leia só os Salmos. Só abre Salmos para ler a Bíblia, né? Parece que já virou um amuleto o Salmo. Não é assim, irmão. Leia a palavra sistematicamente. Aprenda, pega dicionário. Vai aprendendo mesmo. Numa hora dessa, você é chamado para ensinar na igreja. E aí você não é pego de surpresa. Amém? Convido o pastor Moabes para estar ajudando aqui, fazer esse encerramento. Nós estamos praticamente encerrando, né, irmãos? As classes, hoje nós não vamos fazer a apresentação, mas vamos ganhar um tempinho hoje. Aí domingo que vem já estamos com as classes da forma normal da EBD. Até às 11 horas é o nosso período de escola dominical. Amém? O departamento infantil já está retornando também. Estamos nos reestruturando para melhor atender os irmãos aqui na nossa igreja. Pastor Moabes, faça o encerramento e ore ao Senhor, por favor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos então estar orando e encerrando. A aula de hoje foi muito boa, aprendendo da importância de dedicarmos ao ensino e de termos pessoas preparadas para que possam estar trazendo a nós muitas coisas que às vezes não conseguimos aprender aos nossos olhos quando lemos, mas que o Senhor possa capacitar no seu Santo Espírito essas pessoas para que venham trazer luz aos nossos corações. Pai amado, te louvamos e te agradecemos por este momento em que estivemos na tua casa, aprendendo um pouco mais de ti. Estamos quase chegando ao fim deste trimestre, Senhor. Dê-nos graça para concluirmos este assunto e que as pessoas que estão em casa, Senhor, com o coração ainda um pouco pesado, difícil, medo de vir à igreja, que elas possam entender que estamos aqui aprendendo com todo cuidado, Senhor, que eles possam estar presentes conosco, mas mesmo aqueles que estão em casa, Senhor, que eles continuem aprendendo e deixando o seu coração como uma terra fértil, para cair a semente e produzir o fruto necessário. Leve-nos em paz para os nossos lares, guarda-nos, protege. Sê com cada professor, Senhor, que esteve aqui ensinando em todas as classes, ajudando, cuidando da sua família. Senhor, dê-nos um resto de tarde abençoado e que possamos estar aqui hoje, à tarde e à noite, adorando e cultuando ao Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a doce consolação do Espírito Santo e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos. E todos dizem amém. Projeto especial para abençoar vidas. E a vitória é nossa? Vitória, poder e glória. Maranata. Deus abençoe os irmãos e até a semana que vem.